Do Vasco da Gama, fala meu caro Breno Monsef. Vamos lá, a novela que começou no fim da última semana, virou novela, né? A negociação pelo Bruma. E desde o início da manhã de hoje aqui no Brasil, informações vindas de Portugal, principalmente do jornal Record, dão conta de que o Bruma rejeitou a proposta do Vasco e tem como destino o Benfica. O Benfica de Portugal, então, passa a ser o destino do Bruma. Ele que hoje defende o Braga, ele é de Guiné-Bissau, tem nacionalidade portuguesa, inclusive já jogou pela seleção portuguesa e ele é da base do Sporting de Portugal. Passou pelo Galatasaray da Turquia, pela Real Sociedad, pelo RB Leipzig, pelo PSV da Holanda, pelo Olympiacos da Grécia, pelo Fenerbahçe, também da Turquia, e nas últimas 3 temporadas defendendo o Braga de Portugal, o atacante Bruma de 30 anos de idade. Mas então a informação é que de fato ele não vem. Mais uma negociação que mela, já tinha dado ruim, vamos dizer assim, a negociação pelo Brian Rodrigues e agora também pelo Bruma. O Vasco vai em nome de outras opções para o setor de ataque, Azevedo. Legal, é o Vasco, né? Buscando aí situações para reforçar o time. Antes, porém, situações de ataque, né? Opções de ataque. Mais uma vez o Pirata do Carille resolvendo, hein, ô Gabriel? O Verratti é brincadeira, né? Ele andar um pouquinho mais bem acompanhado, ter aquele velocista bom ali, um cara habilidoso, acho que cresce ainda mais o rendimento dele na equipe. É impressionante como o Verratti tira a solução, muitas vezes de onde não tem no Vasco. E essa tentativa de reforçar o setor? Não, cara, com relação ao Bruma, seria um jogador excelente, seria um jogador para chegar e resolver o problema do Vasco, mas o Vasco tem o problema financeiro e mesmo quando o Vasco supera a limitação financeira, existe a questão esportiva, o jogador precisa ser convencido a acreditar no projeto do Vasco. Hoje o Vasco, infelizmente, não está entre os principais clubes do país. O Vasco não é, de repente, o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, que são mais sedutores financeiramente e mais sedutores em projetos esportivos. E aí o jogador pode ter uma proposta nas mãos que faça sentido, ele pode ter até uma vontade de jogar no Brasil, mas ele vai avaliar isso. E ainda teve a questão do Benfica entrando no meio do caminho também, né? O cara tá em Portugal, joga no Braga, surge uma proposta do Benfica e uma do Vasco. Não precisa ser nem um pouco inteligente para entender o que ele vai escolher. Não tem nem muita questão de rejeição a Vasco. A questão é que pra carreira dele faz mais sentido prosseguir em Portugal num clube de ponta lá. É isso, o Vasco vai ter que seguir no mercado com essa limitação. Ele tem que superar a barreira financeira e ainda precisa convencer o jogador a acreditar que vale a pena jogar num Vasco em reconstrução. Olha aqui o Carlão. Gabriel, o Vasco infelizmente não ganha de um time que disputava a Série B e empatou com o Bangu. Tudo bem que é início, todos fora de forma ainda. Será que já é hora de ligar o alerta? Quanto antes melhor. Eu não me empolguei com aquela sequência de vitórias, mas também não vou me desesperar com o empate diante do Volta Redonda. Empate esse muito causado por erros grosseiros do João Vitor e do Oliveira, situações que preocupam, mas que não definem algo coletivo. Pois é, e o Oliveira foi tão bem no jogo anterior, né, cara? A pichotada dele no segundo gol do Volta Redonda é uma brincadeira de mau gosto, né? Não pode acontecer em jogo nenhum da temporada. Também não vou me desesperar com essa sequência, não. Sigo aqui no mesmo caminho. O Vasco precisa se reforçar, buscar atacantes, equipar um pouquinho mais o elenco e dar tempo pro Carille trabalhar. Fala, Gustavo. Com relação ao clássico, Vasco e Fluminense, os dois vêm de uma partida fraca tecnicamente. A última partida não conseguiram mostrar um bom futebol. Devido a todo o contexto de cada time, quem que é o favorito para esse confronto? Eu sei que vocês têm assim, um apetite absurdo por essa questão de favoritismo e nessa eu não tenho nenhum problema em afirmar que é basicamente um jogo sem favoritos. Eu acho que o Vasco tem um ambiente mais tranquilo e talvez isso deixe ele o Vasco no 51-49 com o Fluminense. Vamos lá, né? O Vasco tropeçou com Volta Redonda, a galera fica chateada, mas também não tem nada de absurdo dentro do planejamento do Vasco, até que o Vasco tá fazendo aquilo que se espera, tá vencendo os pequenos, já tem uma pontuação de segurança e o trabalho parece que evolui bem. Agora, por parte do Fluminense, é uma pontuação ruim, um trabalho que parece que não evolui. Pela questão do ambiente, eu acho que o Vasco vai chegar um pouquinho mais tranquilo. Projetando o que vem pela frente, porque o Vasco tem 4 jogos e 3 clássicos. Na próxima quarta-feira, encara o Fluminense, jogo esse que vai ser em Brasília, pela 8ª rodada. Depois, na segunda-feira, 8 da noite, em Sampaio, pega o Sampaio Correia. O jogo vai ser legal demais. O jogo vai ser lá no estádio Lourival Gomes, em Saquarema. Lourivaldão. Lourivaldão é forçação de Lourival Gomes de Almeida, né? O nome do estádio. Lá em Sampaio Correia, em Saquarema, zona rural. Depois... Lourivaldão, eu gostei. Não, Lourival Gomes. Aí no outro sábado, pega o Flamengo. Lourivalão. Pega o Flamengo no Maracanã. E aí na última rodada recebe o Botafogo. Jogo que pode ser em São Januário, ainda carece de confirmação.
Mas assim, o Vasco tem 13 pontos, é o vice-líder, podia ter ficado na liderança isolada e não ficou porque perdeu pontos pro Volta Redonda. E tem pela frente essa sequência com 3 clássicos em 4 jogos, enfrenta o Sampaio Corrêa no meio desses jogos aí. O que a gente tem que prestar atenção? Ou no que a gente tem que prestar atenção? No que? Na gestão de elenco do Fábio Carille. Como é que o Fábio Carille vai gerir esse elenco? Sábado, ele chegou a jogar praticamente ali meia hora com o Paê e Coutinho juntos. Primeira vez na temporada. Primeira vez na temporada. É hora com o relógio parado. Não, o relógio correu o relógio. Tiveram algumas substituições e aí ficaram juntos. Paê e Felipe Coutinho quase no segundo tempo inteiro. Vamos colocar aí meia hora Paetinho. em campo, ou a Cuiê, né? Cuiê também. Essa dupla ficou em campo junto ali. Só que o Carille já indicou que vai fazer gerenciamento de elenco. Alguns jogadores não vão, para outros jogadores vão. O próprio Coutinho ainda não tá 100%. Sim. Sábado não foi bem, Felipe Coutinho. Pior jogo do Coutinho no ano passado. Precisamos dizer isso, foi Muito mal. E foi, como o Fábio Carille falou, um primeiro teste, de fato, pro time do Vasco. Enfrentar esse Volta Redonda, que fez jogo duro contra o Vasco. E agora vai ter os clássicos. O Vasco ainda não teve clássico. Vai abrir a temporada de clássicos pela frente. Faltam 5 jogos desses 4, 5. né? 4 jogos. 8ª, 9ª, 10ª, 11ª. São 3 clássicos e o Sampaio. Exatamente. Caramba. Vasco pega no meio de Olha semana aí, o Fluminense. Esperança pro Fluminense. Esperança Esperança pro Fluminense no meio de semana. É um jogo que pode ser divisor de águas pros dois. Sim. Se o Fluminense vence o Vasco, fica Fluminense 10, Vasco 13. Exatamente. E aí o Vasco pega na segunda-feira o Sampaio Corrêa e depois pega Flamengo no Maracanã e Botafogo. Jogo que pode ser em São Januário, ainda não tá confirmado. Então são jogos aí pela frente. Como vai ser a gestão então de elenco do técnico Fábio Carille nessa reta final de Taça Guanabara, porque tem jogos importantes e pro Vasco confirmar a classificação e tentar brigar pelo título de novo, né? 10 anos já, né? Sem título do Campeonato Carioca. Bruma foi anunciado pelo Benfica, então é -1 aí pro Vasco. Que destreza. O Pablo Verratti passou a ser o 8º maior artilheiro do Vasco no século XXI. Uma lista recheada. Romário, 131 gols. Nenê, 63. Elton, 52. Leandro Amaral, 51. Cano tá nessa lista, 43 gols. Pikachu é o 6º. Alexandre é o 7º. O Verratti passou o Moraes, 38 gols. Portanto, o Verratti, a gente sempre traz esses números, né? Cada vez mais na história do Vasco. Também com essas marcas aí que ele vai alcançando. Sábado, marcou 2 vezes o Pirata. E tem quem não goste. Tem mesmo.